Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Mais uma terça-feira, mais uma live nos bastidores da política, trazendo para vocês aí o que está acontecendo aí na nossa cidade. E também hoje deu-se como transitado em julgado a sentença condenatória contra o presidente Jair Messias Bolsonaro e outros lá que também foi transitado em julgado e foi expedido a prisão. Foi do General Heleno, teve também do Paulo Sérgio Nogueira, do Almirante Garnier. Mas para esses militares, foi observado que eles têm que ser recolhidos a uma unidade da Exército, Marinha, a qual eles compõem. Já o do presidente Bolsonaro, a gente vai falar mais atentamente. Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, o ditador, o imperador, o senhor de tudo, decidiu que Alexandre de Moraes vai cumprir pena na Polícia Federal. Ele está fazendo uma analogia com um bandido que foi condenado, que foi o Lula, que passou por diversas instâncias diferentes do que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele foi julgado somente pela primeira turma. Foi primeira ou segunda turma? Me ajuda aí, gente. É a primeira ou segunda turma do STJ que tá julgando o presidente? Pra mim não falar besteira aqui. Eu acho que é a primeira turma, né? Confere pra mim aí. Não fica botando dedinho aqui pra mim falar que tá errado. Não, confere aí que é melhor. Então, e nessa turma, o voto contrário, que foi o voto do Fachin ficou tão constrangido, que é o único juiz togado, o único juiz de direito que faz parte, a primeira turma mesmo, que faz parte da primeira turma, o único juiz de direito é o Fachin. O que o Fachin fez? Fachin, com a aposentadoria do Barroso, o pedido de aposentadoria do Barroso, antecipando a sua saída, o Fachin não se sentiu à vontade de continuar ali numa turma que ele sempre seria voto vencido. Porque ele não é advogado de Lula. Ele não é advogado do PT. E ele deu um voto, não porque foi favorável a Bolsonaro. Que eu deixo bem claro para todos que me perguntam: Edmar, você é bolsonarista? Não, eu não sou bolsonarista. Bolsonaro errou muito, mas não para sofrer uma condenação de 27 anos. E ali, uma primeira turma contaminada. Olha os ministros que compõem a primeira turma. Indicado por Lula, Flávio Dino. Todo mundo sabe, não precisa falar de Flávio Dino. Ex-senador e também já foi. O Flávio Dino, se não me engano, ele foi juiz. Pesquisa aí se Flávio Dino foi juiz. Eu acho que Flávio Dino foi juiz, sim. Flávio Dino, me desculpe aí, mas não foi só Flávio Dino, não. O Supremo hoje tem 2 juízes. Tem o Flávio Dino, que foi juiz, saiu da magistratura para se dedicar à carreira política. Pesquisa para mim, pergunta aí, Flávio Dino já foi juiz de direito? Tem o Zanin, que foi o advogado de Lula nessa condenação que ele sofreu em primeira, segunda, STJ, Supremo, até chegar ao veredito de que aquilo ali havia de ser anulado por vício, porque o foro não era Curitiba. Vejam bem. Lula roubou, provas robustas, delações premiadas, devoluções de dinheiro. E por uma
mera formalidade jurídica. O foro quer dizer o quê? O processo não deveria ter iniciado em Curitiba. O processo deveria ter se iniciado em Brasília. E Lula se safou, e Lula foi descondenado, e Lula hoje é o atual presidente do Brasil. Houve fraude nas urnas, Edmar? Não. Houve fraude na cabeça dos brasileiros que elegeram Lula. Eu não participei da eleição de Lula, quer dizer, eu não votei em Lula. Jamais votaria em qualquer candidato do PT. Votei em Bolsonaro, era a melhor opção, era o melhor candidato para governar o Brasil? Não. Mas entre Lula e Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Entre Lula e Fernandinho Beiramar, eu sou Fernandinho Beiramar. Eu voto em Fernandinho Beiramar. Porque Fernandinho Beiramar vai ter mais ética na presidência do que Lula. Lula já quebrou todos os protocolos de idoneidade à frente da presidência da República. Ele já está gagá. E ele acha, porque por ele já está gagá, por ele já está passando dos 80, ele pode fazer o que ele quiser. E não é assim. Tem toda uma liturgia do cargo que tem que ser respeitada. Ele viaja, fica nos hotéis mais caros, aquela mulher dele, que é uma cuidadora de idosos, a esbanja. A mulher não tem a menor categoria para ser uma primeira-dama, mas quem escolhe é Lula. Lula escolheu e que espero que eles sejam felizes para sempre. Ainda bem que o para sempre sempre acaba. Vamos ler ali, José, o que já entrou com a gente aqui Vamos começar, como sempre a gente faz, pelo Facebook. Vamos ali, o Wendel Barcelo, boa noite. Leandro Soares, saudade de você, amigo. Aparece lá pra gente tomar um café. Leandro Solar, uma boa noite, Edmar, e a todos da Rádio Aurora. Boa noite, Leandro. Rosângela Lamônica, querida. Boa noite, Edmar, e a todos envolvidos. Boa noite, Rosângela. Sobe. Manhãs Lenilson, lá de Campo Grande, grande amigo, já esteve aqui nos nossos estúdios, participando da nossa live, grande amigo, mora lá em Campo Grande. E Lenilson, ele é assessor parlamentar da deputada federal, filha do saudoso Nelson Carneiro, a Laura Carneiro. Iago Machado, boa noite, amigo. Paz e Vladimir, é realidade ou boato? Garotinho tá porrando com força o Paz. E aí? Iago, Garotinho, ele tá mostrando quem é Eduardo Paes. Eduardo Paes seria o melhor candidato para administrar o estado do Rio de Janeiro, o sofrido estado do Rio de Janeiro, que vem mandatos atrás de mandatos, Pezão, Cabral, Pezão, agora essa dupla aí, Rodrigo Bacelar e Cláudio Castro. Será que seria bom pro Rio de Janeiro, depois dessas seguidas governos ruins? Será que seria bom? Será que seria o ideal pro Rio de Janeiro eleger Eduardo Paes? Não. Eduardo Paes, ele tem vários processos contra ele que foram trancados lá no Supremo, dinheiro no Panamá, contas no Panamá. Muita coisa errada foi descoberto. Olimpíada, Copa do Mundo, muitos desvios. Então, o que Garotinho fala de Eduardo Paes é fato. Agora, entre uma candidatura, o Eduardo Paes está ali em cima do muro. Ele não é direita e ele não é esquerda. Ele está ali no meio. Ele está numa posição hoje que ele fez um acordo com o Cláudio Castro, que é um zero à esquerda. Conseguiu uma notoriedade aí com essa chacina que ele cometeu no Rio de Janeiro, que não tem outro nome. Edmar matou bandido.
Perfeito, não defendo bandido não. Mas a forma como ocorreu a operação foi uma chacina. Não foi uma operação bem sucedida. Além de matar os bandidos, matou também os policiais. Vitimou também os policiais. Então, se vocês só contam os policiais, então vamos contar quantos policiais morreram que Cláudio Castro mandou pro abatedouro. Esses policiais não têm família, não? Eles não são pai, não são filho. Não vale nada a vida deles, não? Porque Cláudio Castro fez isso. Cláudio Castro jogou os policiais na cova dos leões. E ali morreram mais bandidos e morreram policiais. Policiais até que foram descobertos que não tinham a menor experiência para estar ali participando daquela operação. Ali, para quem não sabe, eu vou dizer. Foi avisado a Cláudio Castro. Cláudio Castro, o seu processo vai ser pautado semana que vem. Você precisa criar um fato político. E ele é tão burro, tão ignorante, que ele falou que eu vou fazer. Aí fizeram uma reunião lá da cúpula do estado do Rio de Janeiro e deram a ideia. Vamos entrar numa favela, numa comunidade para cumprir mandatos de prisão. Vamos entrar numa comunidade para apreender armas. Mas isso vai custar muitas vidas. Governador, o senhor está pensando em vida ou o senhor está pensando em sobrevivência no cargo? É isso mesmo, né? O que é ser 6 policiais? Vida de 6 policiais. A gente empurra pra mata. A gente empurra pra mata. E assim aconteceu. Quem defende Cláudio Castro é porque não conhece Cláudio Castro. Não sabe quem é Cláudio Castro. Ele cometeu essa chacina para tentar criar uma cortina de fumaça no processo dele que foi pautado, que a relatora deu um voto incisivo pedindo a condenação dele, pedindo a condenação de Rodrigo Bacelar, com todas as provas que existem no processo. Nós já falamos aqui, um juiz lá pediu vista, mas vai ter que devolver, vai ser julgado. E eu já fiz uma matéria. Primeiro eles vão ser afastados, tornados inelegíveis. E depois eles vão para cadeia. Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, pelas evidências de enriquecimento ilícito, pelas evidências do rombo do dinheiro da SEDAI que evaporou, pelas evidências dessas aplicações aí no Banco Master, um banco quebrado, dinheiro do Rio Previdência. A gente pensava que era 980 milhões de reais, não. São 2,6 bilhões de reais que o Banco Master, que o Rio Previdência e que a SEDAI investiram, pobrezinho, né? Tão inocente, né? Atrás de rentabilidade, investiram no Banco Master. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O homem quer ser senador. Vocês têm coragem de dar o voto de vocês para um cara como Cláudio Castro? Primeiro que ele vai ser inelegível, não vai ter nem ser dado essa opção a vocês. Mas vamos dizer que ele fosse absolvido. Vocês teriam coragem de votar em Cláudio Castro para Senado, por ser um senador da República, para ser mais um lá que vai fazer a vontade do Supremo porque ele está lotado de processo no Supremo? Vamos ver como o Senado vai reagir agora com essa indicação de Lula, do Messias, porque o Supremo se transformou num escritório particular de advocacia de Lula. Tem o primeiro advogado de Lula que ele indicou lá foi o Toffoli, Dias Toffoli. Depois dos Dias Toffoli, que tem mais proximidade com ele, o Zanin. Depois do Zanin, o Flávio Dino. E agora o Messias. O Messias é aquele lá atrás que uma escuta pegou a Dilma
eu vou mandar o Messias levar para você assinar, Lula. O que era que o Messias ia levar? A nomeação de Lula como ministro para ter foro privilegiado para fugir da cadeia. Esse é o Messias. O Messias, o ministro do Supremo, envolvido numa falcatrua para tentar tirar Lula da reta da prisão. É complicado. Vamos continuar lendo os comentários ali, José. Abre aqui para me saudar meu companheiro de bancada, Anderson Quintanilha. Boa noite, Edmar, boa noite a todos. Essa semana aí foi recheada aí com essa bomba aí no sábado, né, da prisão de Bolsonaro. Então ainda tá repercutindo ainda na Câmara, no Senado. Hoje o ministro todo-poderoso, ele, sem esgotar os recursos, sem acabar o prazo para a defesa se pronunciar, ignorando a defesa, ele ditou mais uma vez que o processo transitou em julgado. Ele não considerou mais embargos de declaração e desconsiderou completamente que não faz parte do regimento supremo dizer que não pode haver embargos infringentes, que seria o que os embargos infringentes? Levar ao julgamento pro pleno do Supremo, que também não ia mudar muita coisa não, porque também está contaminado. Está contaminado. O Supremo Tribunal Federal hoje, com a atual composição, está contaminado. Eu acho que deveria se reunir, fazer uma PEC e colocar um prazo de período de... Vamos botar 10 anos cada ministro, para esses ministros lá que já estão lá há quase 10 anos saírem, e ser uma regra mais rígida, porque o Senado tem se mostrado vulnerável para poder fazer a sabatina dos ministros. Então, mas já se tentou. Essa sabatina, ela não deveria ser feita só pelo Senado, porque do jeito que está, a gente vê as pessoas falando, é vergonhoso, não tem como defender o Messias para ser um ministro do Supremo. Primeira coisa, alto saber jurídico. Que alto saber jurídico tem o senhor Messias? Eu vi uma pessoa falando, o senhor Messias é professor de alguma faculdade? O senhor Messias é autor de algum livro? Zero. Todos os cargos que o senhor Messias foram cargos de nomeações. A AGU e prestou todos os tipos de papéis de serviço para Lula. E agora vai para o Supremo. Vocês acham que ele vai ter independência para julgar? Você acha que Zanin tem independência para julgar? Vocês acham que Flávio Dino tem independência para julgar? Você acha que Dias Toffoli tem independência para julgar? Eu acho que não. Eu acho uma vergonha. Se o Senado Federal aprovar o nome de Messias, acabou. Pode entregar que o Brasil está entregue. Vai ficar lá o escritório de advocacia do PT. Os militantes do PT vão estar dentro do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte. É a que julga o último recurso e vai estar entregue a pessoas desqualificadas, a pessoas despreparadas, as pessoas que têm ideologia, as pessoas que servem a Lula, um bandido, um ladrão, um safado, um ordinário. Vamos lá, vamos continuar nos comentários ali. Meu abraço fraterno ali pro Fernando Ornella, que Deus nos abençoe. Fernando lá do norte do município, lá em Santa Maria. Joélio Rangel, boa noite, fala a verdade como sempre, obrigado. Fernando Ornella chamando aí, avisando aí da sexta tradicional festa do queijo em Espírito Santinho. Será nesse final de semana. E você é nosso convidado especial. Obrigado, Fernando. Ele já me convidou várias vezes para essa festa. E acontece agora esse final de semana em Espírito Santinho. Então, quem quiser participar,
está lá o convite ali feito por Fernando Ornelas, feito a mim, extensivo a todos que estão aqui na live. Vai ser ali, Espírito Santinho, para quem não conhece, é entre o asfalto que sai ali da BR, que entra ali, entre o asfalto e Santa Maria. É o meio do caminho. Acho que deve dar mais ou menos 10 quilômetros do asfalto. E também é asfaltado. Antigamente era chão, mas agora é asfaltado. Iago Machado ali, não sei o que ele tá afirmando que não, sobe. Cristiane Fernandes, amiga lá de São João da Barra, boa noite, amigo. Acabei de sair do hospital, deu tempo para entrar e assistir. Obrigado, Cristiane. Deus abençoe aí. Espero que você tenha tido alta, que você esteja bem. Luiz Maurício Nunes, vamos que vamos. Ricardo Augusto, também lá de São João da Barra. Cheguei, Edmar. Um abraço, Eduardo. Ricardo. Cristiane Fernandes dizendo que nunca votou em Lula. Eu acho o seguinte: ser esquerda, ok. Ser contra Bolsonaro, perfeito. Agora, votar em Lula não tem argumento. Paulo Henrique, Edmar, boa noite. O transporte público de Campos continua caótico. Infelizmente, amigo, nós não temos uma administração que é capaz de resolver um problema crônico da nossa cidade, que é um município que tem 4.000 quilômetros quadrados, que não oferece o direito básico à população, que é o direito de ir e vir. Hoje, às 22 horas, os poucos ônibus, as poucas vans que circulam, elas param de circular. Então hoje, às 10 horas da noite, quem não tem dinheiro para pagar um Uber, quem não tem coragem de se arriscar em um moto Uber, quem não tem uma bicicleta, ou quem não tem disposição para pedalar, igual o meu enviado não sabe andar de bicicleta. Eu nunca ouvi falar isso. Eu pensei, na minha ignorância, Quintanilha, eu pensava que todo mundo sabia andar de bicicleta. Você acredita que Pietro não sabe andar de bicicleta? Eu acho que ele sabe sim. Sabe não, ele menino. Sabe. Não sabe andar de bicicleta. Sabe. Ele confessou pra mim, não sei, não quero saber, sabe, e sim. tem raiva de quem sabe. Eu posso fazer nada. Não sabe, não quer aprender, não tem interesse em bicicleta. O negócio dele é jatinho, é poder, é Brasília, entendeu? Nada de bicicleta. Só uma coisa que eu vou dizer ele então, quando ele for tirar a habilitação dele lá, for fazer a prática de moto. Mas ele vai fazer de moto não, ele vai fazer só de carro. Só de carro? Só de carro. Então, melhor, né? Porque se ele não anda de bicicleta, ele também não tem equilíbrio. Nada de moto. Eu quero ver o dia, se eu tiver tranquilo, eu vou lá assistir a prova prática desse rapaz. Ele acha que vai conseguir bater em todas aquele negócio, como é que é o nome? Os cones, ele vai derrubar os 4. Vai ser uma tragédia. Marcelo Ribeiro, Bolsonaro continua preso, os caminhoneiros vão parar, só o Marcelo de Guarulhos. Marcelo, caminhoneiro parar, não tem nada a ver, rapaz. Os caminhoneiros trabalhar, os caminhoneiros fazer o dinheiro deles, os caminhoneiros tá tudo endividado, os caminhoneiros rodando aí tudo com os pneus careca, tudo devendo. Bolsonaro tá preso há 3 dias, tá vai todo mundo vai parar como? Não tem isso, não tem caminhoneiro parar não, tira isso da cabeça. A população que tem que aprender a votar. Que Bolsonaro fique preso lá até ano que vem, mas que em 2026 a gente aprenda a eleger um Senado que é impeachment Alexandre de Moraes, que faz o impeachment do Flávio Dino, que já tem motivo. O Zanin ainda não deu motivo para ser impeachmentado. Impeachment também lá, o de Alexandre de Moraes, que tem N pedidos. Vocês acreditam, só pra gente sair desse Supremo? Você acredita, Quintanilha, que lá atrás, aquele maluco também, que é outro maluco, mas os doidos às vezes falam as coisas certas.
Você lembra que Roberto Jefferson, que recebeu a Polícia Federal a tiro, dizia da mulher de Alexandre de Moraes que ela advogava, que ela tinha escritório de advocacia, não só ela, como 2 filhos de Alexandre de Moraes? Você sabe para quem que eles advogam? O Banco Master. Você sabe quem deu consultoria pro Banco Master por 1 ano? Alexandre de Moraes. Não, Alexandre não pode. Dá através da mulher dele. Michel Temer deu. Não, Lewandowski. Michel Temer também deu. Michel Temer também. Agora, por último, chamaram Michel Temer. Então, só aqueles caras que tá ligado ao poder. Daqui a pouquinho, o Vaccaro vai sair. Eles vão encontrar uma brecha. Vamos dizer, Vaccaro não tem perigo de fuga. Bolsonaro tem. Bolsonaro tem, eu vou mostrar aí. Olha, o homem tá tão desorientado, o homem tá tão doido que foi criado a narrativa que eles estavam rompendo a tornozeleira para poder cronometrar qual período, qual prazo, rompeu a tornozeleira, quanto tempo chega a equipe do presídio lá, quanto tempo chega o pessoal que monitora. Essa foi a teoria da mente maldosa de Alexandre de Moraes. E o que o Bolsonaro estava fazendo? Louco que está, louco e abandonado que está, pegou um ferrinho de saldo e começou ali pensando em quê? Qual era o pensamento de Bolsonaro? Mas ele tem informação, Edmar. Meu amigo, informação. Quando você começa a tomar tarja preta, quando você começa a ficar em casa, quando você muda sua rotina, não tem informação que sobreviva. Ele começou a picotar aquilo ali com... Não, eu tô dizendo Presta que atenção. Ele não conseguiu. Não, ele não conseguiu porque ele não quis. Se ele insistisse, ele conseguiria. Ele desistiu no meio do caminho. Você sabe qual era a estratégia dele ao abrir aquela caixinha? Ele não queria romper a tornozeleira. Ele queria abrir aquele dispositivo para ver o que tinha ali dentro. O que ele achava que tinha ali dentro? Uma escuta. Segundo ele. Uma escuta. Olha, pra falar a verdade com vocês, eu não acho que é de todo que retiro isso que ali tinha uma escuta mesmo pra ficar ouvindo Bolsonaro 24 horas por dia, não. Ilegal, mas que tinha uma escuta ali, poderia ter. E isso que moveu. Mistura de remédio controlado. Abandono. Começou a picotar ali com... Gente, pra romper... Mas aí, então... Presta atenção. Vamos fazer uma pergunta elementar. Se Bolsonaro quisesse estar em uma embaixada, se Bolsonaro quisesse ter fugido do Brasil, ele não teria? Não, depende de qual momento. Meu amigo, teve vários momentos, teve várias sinalizações que o processo dele estava caminhando para condenação. Não. Nesses últimos meses ele não conseguiria de jeito nenhum. Conseguiria. Não conseguiria. Eu posso falar com você. Eu posso falar com você como que ele conseguiria? Rompia a tornozeleira, embarcava no carro da mulher dele, ia pra primeira embaixada que abrigasse ele e acabou. Não, Edmar. Tinha agente da Polícia Federal no condomínio dele, Edmar. Mas ninguém tava revistando o carro da mulher dele. Ninguém revistava o carro da Michelle. Não, Edmar. A Polícia Federal tava ali já pronto pra ele fugir. Tava nesse momento ele não conseguiria. Encostava um helicóptero ali do lado da casa dele, subia ele por uma cordinha, descia ele é militar, ele é paraquedista. Ó, se Bolsonaro quisesse fugir, ele fugia. Mas você acabou de dizer, Edmar, que ele tá tomando vários remédios. Meu amigo, ele não tá com cabeça pra fugir, isso que eu tô dizendo. Se Bolsonaro quisesse fugir, se fosse o pensamento dele, se ele tivesse na casa dele... Ele tem condições de fugir ou não? Vamos botar, tem. Se ele estivesse lá, presta atenção, se Bolsonaro estivesse lá, na casa dele, 100% a cabeça dele funcionando normal. Se ele tivesse essa disposição, que não é o interesse dele fugir, presta atenção, vamos botar, ele tá normal, 100%. Ele está com a tendência de fugir. Meu amigo, pra tudo tem jeito. Tá, pra tudo tem jeito. Mas aí, Edmar... Pra tudo tem jeito. Mas aí você tá dando razão ao Alexandre de Moraes, meter uma preventiva nele, se você tá dizendo que ele tem Alexandre de Moraes fez uma covardia. Não, porque... uma coisa é o julgamento, uma coisa é o fez uma covardia. E hoje ele já está
transitado e julgado, ele já tá preso, digamos, legalmente. Porque não tem nada de legal naquela decisão de condenar Bolsonaro a 27 anos. Hoje, Bolsonaro já pode estar preso porque já tem uma sentença transitada e julgada. Quando se mandou prender em especulações que Bolsonaro estava rompendo a tornozeleira. Não rompeu a tornozeleira, ele danificou a tornozeleira. A tornozeleira estava lá. Você vê, o homem tá tão magro que a gente vai mostrar aqui aquela parte ali, aquela parte, a canela do homem tá mais fino do que meu braço. A canela de Bolsonaro tá mais fina do que meu braço. Vamos ler mais ali pra gente entrar na pauta. Já são 20h33. Joélio Rangel dando gargalhada. Joélio será treinado pela melhor autoescola de Campos. Aí, Joélio. Eu vou te pedir um favor, Joélio. Joélio é da autoescola JR Pro, que tem parceria aqui com os bastidores. Quem chegar lá, procurar lá no Zap, pode anotar aí, 998335714. Vocês têm 10%, tanto na primeira habilitação, como na renovação, como para fazer exame de moto, exame de carro, qualquer exame que vocês forem fazer, vocês têm 10%. Pode chamar o amigo aí no Zap 998335714. E é lá que meu enviado Peto tá fazendo a autoescola. Eu vou fazer um pedido aqui pra Joélio. Joélio, tira aí, José. Joélio, vou fazer um pedido aqui de amigo. Dá uma atenção especial a esse menino. Esse menino tem TDAH. Esse menino tem TDAH. Esse menino não vai conseguir dirigir. Dá uma atenção pra esse menino. Bota umas aulas extras pro rapazinho aí. Eu te peço, Joélio. Ele tá sendo treinado pela JR Pro, mas é pouco. Turbina as aulas desse menino. Vamos lá. E aqui, Quintanilha também foi lá, tirou lá, né? Não. Foi no JR, não? Você conheceu ele lá, tirando sua carteira? Conheci ele lá. Josiel, como é que tá a sua carteira? Vai tirar ainda, mas tá fazendo. Já fez alguma prova? Tá pertinho. Porque lá também é tudo rápido. Depende do seu tempo livre. Quanto mais tempo livre você tiver, como Pietro, tem todo o tempo do mundo, a carteira só não tá na mão dele porque algumas coisas, alguns percalços aconteceram aí. Senão já tava com a carteira na mão dele. Cartucharia Tamandaré. Só o poder de Deus, o Divino Espírito Santo, para libertar o Brasil. Nós estamos chegando no momento que só Jesus. Sobe lá. Mas eu digo o contrário, só as urnas. Coloca lá no Instagram, sobe lá, vão ler os comentários pra gente começar. Tia Elis, esse fala sem medo. Um abraço, tia Elis. Campista da depressão. Campista, depois eu vou responder sua mensagem lá. Eu li e já tenho uma resposta pra você. Quintanilha, Josiel e a todos interespectadores. O que é interespectadores? É aquelas pessoas que acompanham a gente através da internet. São interespectadores. Espectadores. Sobe lá. Quem fez mais comentário? Campos Paparazzo também tá em toda a live nossa aí. Boa noite a todos. Mais algum comentário? Juliana Guerreiro, boa noite. Então vamos falar aqui da campanha que o marido dela, o Charles Guerreiro, tá fazendo aí para poder arrecadar recursos para continuar as fiscalizações. Você pode contribuir com Pix de 1, de 5, de 10, o que você puder. Já vai fazer a diferença para ele. Campos Paparazzo, PT nunca mais. Depende dos eleitores ano que vem. Querem PT? O Brasil tá numa pindaíba. Eles estão querendo aumentar a arrecadação para cobrir o rombo do presidente Lula, o rombo do Haddad. Eles estão querendo criar bilhões de impostos, transvestido numa reforma que vai aumentar a arrecadação em bilhões para cobrir gastos desordenados. É isso que vocês querem para o Brasil? Aumento da nossa carga tributária? É isso que está acontecendo. Carlos José Oliveira, boa noite, Edmar Pitac. Elielma Reis, minha querida, tá bonito, hein, meu amigo? Elielma, hoje eu fui no fórum, numa audiência de um maluco que falou que eu caluniei,
E pasmem, um juiz que não era um juiz de direito, era um juiz leigo, me impediu de exercer meu direito de defesa. Mas amanhã eu já vou estar protocolando uma petição nos autos, dizendo que o juiz leigo que presidiu a audiência de hoje me tirou o direito de me defender. Então, tudo que vier depois do que aconteceu hoje naquela audiência de instrução e julgamento é nulo. Porque quando há cesseamento de defesa, é uma nulidade intransponível. E hoje aconteceu essa nulidade. Então, meu amigo, você que tá me pedindo 20 mil reais aí, você não vai ganhar nem 20 centavos. Porque o processo tá nulo, tá viciado. Tá igual o processo de Lula lá que foi julgar, ganhou e no final perdeu. Se algum juiz quiser dar alguma sentença ali, é nula! É nula! Vamos lá, não é Lula, não, é nula. Só me tirando, vintão, sentenciou em julgado, tem que pagar na hora? Não, claro que não, tem recurso. Ah, tá. Tem isso não, meu amigo. Final de ano, vintão. Não tem isso não. Tem isso não. Se esse rapaz tiver esperança de receber pelo menos 1 centavo meu amigo, você morre seco. Mas você não vê R$1. Você pode ter certeza. De Edmar Pitachi, você não vê R$1. Juntou documento falso no processo. Eu vi a testemunha para comprovar que o documento era falso. E o juiz leigo, você sabe o que é juiz leigo? Não sei. É uma pessoa que é colocada ali para movimentar juizado especial, para agilizar o processo. Mas aquele camarada que estava ali, é o último lugar que ele poderia estar, é como juiz ali, como conciliador. Porque o cara não conhece o direito. Audiência de instrução e julgamento é pra quê? É pra ouvir testemunha. Pra conduzir, pra inquirir testemunha. Se não precisasse, meu amigo, de testemunha, de ouvir testemunha, não precisava de audiência de instrução e julgamento. Olha que loucura! Olha que loucura! Mas não vou encher o vocês, não. Então eu tô bonito porque eu tive uma audiência hoje. Luiz Rangel, meu querido amigo, boa noite, Edmar. Eu voto em qualquer cachorro para presidente da República, menos em candidato PT. Eu também. Eu voto num pior bandido, no pior homicida. Eu voto nele, mas não voto em Lula. Não voto em Lula, porque o que Lula roubou, a quantidade de gente que morreu por falta desse dinheiro na saúde, vocês não têm ideia da quantidade. O maior homicida do Brasil, ele é fichinha perto da quantidade de gente que morreu pelo desgoverno do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Michele 2026. Eu sou mais Tarcísio. Eu acho que Tarcísio tem mais meu perfil. Vamos começar, Quintanilha, falando do Estado. Semana passada eu dei aqui e realmente é verídico. Cessaram lá os ataques. Se bem que eu vi um vídeo aí, Cláudio Castro se declarando que o candidato que ele queria para governador, você sabe quem é? Que ele falou? Não sei. Tem nem ideia, não? Não. E usando em vão, eu não ia colocar esse vídeo não, mas eu vou colocar. Eu não ia colocar não, em respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu vou colocar aqui. José, prepara esse vídeo pra mim. Quem que Cláudio Castro quer que eu suceda? Vamos ver onde que eu coloquei esse vídeo, se eu cheguei a salvar. Eu acho que eu nem cheguei a salvar pela blasfêmia. Salvei não, porque eu falei assim, eu não vou colocar isso. Doutor Serginho falou que o candidato dele, o que ele gostaria que sucedesse ele é Doutor Serginho. Mas vamos aos fatos. Ele e Rodrigo Bacelar fizeram as pazes. Coloca aí, Josiel. O último abraço. O abraço dos enforcados. Vamos ver se vai ter esse amor e esse carinho quando eles forem condenados. Quando um começar a denunciar o outro. Quando um começar a fazer delação contra o outro. Aí eu quero ver se vai existir esse amor. O último abraço dos enforcados. Lá a matéria do Campos 360. Bacelar, manda pro juiz que eu fiz essa matéria contra você. Manda.
Pede uma medida protetiva contra mim, Bacelar. Pede pra me calar. Faz isso. Pede pra me calar, Bacelar. Eu tô dizendo que você vai ser preso, Rodrigo. Pede pra me calar. É a opinião de Edmar Pitac. Eu posso dar minha opinião. Pelos crimes, pelo indício de crime, pelo indício de enriquecimento ilícito que você cometeu, ô Rodrigo, não tem outro lugar pra você não. É cadeia. O último abraço dos enforcados, Castro e Bacelar mais próximo como nunca da cadeia. Acordos de bastidor entre Castro e Bacelar revela plano para evitar cassação. Não sei como. Impossível, ao meu ver. No TSE, reunião tensa expõe articulação por vaga no Tribunal de Contas e estratégia para driblar efeitos de possível condenação. A matéria foi feita dia 23/11, sobe. Tá ali, esse abraço não aconteceu agora, isso é imagem de arquivo, isso já aconteceu lá atrás. Ali tem as informações, quem quiser ler, Campos 360, tá lá a matéria completa. Tira aí. Quintanilha, eu vou pedir sua opinião, que você é corajoso para falar. Você acha que Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar vão ser condenados ou absolvidos no Tribunal Superior Eleitoral? Mas isso antes ou pós-eleição? Não, agora. Vai ser antes da eleição. Agora? Agora. Vai ser antes da eleição. Pode não acontecer até o final do ano, mas vai acontecer nos primeiros dias do ano do calendário da Justiça. Porque dia 18 de dezembro já tem um recesso. Eu acho que esse julgamento não termina. 18 de dezembro o Judiciário já sai em recesso. Aí só volta lá na primeira semana de janeiro. Eu acho que esse julgamento não termina antes da eleição. Termina antes da eleição. Que vai ficar pedindo vista. Não tem essa possibilidade. Vai acontecer antes de abril. Isso eu posso te garantir. Tá, mas quando Não, vamos colocar supostamente que vai acontecer antes de abril. Se o julgamento acontecer, como eu acho, pode não acontecer? Pode. O Brasil pode tudo. Pode até reeleger bandido. Então vamos lá. Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar. Julgamento pautado. Primeiro voto da relatora pela condenação. Você acha que os outros vão seguir o relator ou vão votar pela absolvição? Boa pergunta, Edmar. Mas se tratando de Brasil... Você não acredita na justiça do Brasil? Não. Mas você acha que eles são inocentes ou que eles são culpados? Edmar, eu não acho nada. Não, você não acha? Quem tem que ter certeza é a justiça. Então, eu acho que tem vários indícios aí de... Pelas CEPEG da vida. Tem vários indícios aí que houve, sim, abuso do poder econômico, político, né, por parte de Cláudio Castro. Então você acha que eles são... Não, eu não acho nada. Eu acho que há vários indícios. Pelos indícios, você acha que... Se você fosse juiz... Há provas... No meu entender. Vamos dizer que eles fossem julgados pelo tribunal do júri. Pela população. Aí eu tenho certeza que seriam absolvidos. Quando mata alguém, não é um juiz que julga. É um tribunal formado por pessoas do povo. Vamos dizer que eles fossem julgados por uma pessoa do povo e você fosse um dos jurados. Qual seria o seu voto? Isso se não te desse um faz-me rir. Teria que ser muito bom, tá? Você absolvia. Sem faz-me rir, você condenaria ou absolveria? Eu, pelos indícios que eu já vi por aí e tal, eu condenaria. Mas eu não acredito em condenação deles. Então tá bom, na minha opinião eles vão ser condenados. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Uma vez condenados, quanto tempo pra eles ir pra cadeia? Ou você acha que nenhum dos dois vai pra cadeia? Não, acho que se eles forem condenados, eles vão sim pra cadeia. Vai pra cadeia. Então é essa que é a minha trajetória. Condenação, cadeia. Pode preparar, Rodrigo. Compra um pijamazinho de bolinha que você vai passar uma temporada na cadeia. Não muito tempo, porque no Brasil, você vê que Sérgio Cabral foi condenado a 500 anos, não ficou 3 anos preso. Lula roubou, não ficou 3 anos preso. Então vamos dizer que vocês fiquem também 3 anos presos. Mas já tá bom. Já é exemplar. Aí depois você vai curtir sua mansão em Teresópolis, sua casa no condomínio ali da beira do Paraíba, seu dinheiro, muito dinheiro debaixo do colchão. Aí você vai curtir. Mas você vai ficar 3 anos agarradinho lá na cadeia.
Então tá aí a primeira matéria que Tanilha já colocou. Vamos fazer aqui. Vamos falar. Antes da gente terminar com o assunto de Bolsonaro, vou colocar aqui, coloca aí, José, o apelo que o militante aí, que o ativista político Charles Guerreiro tá fazendo nas redes sociais aí, pedindo um apoio para quem puder colaborar, fazer um Pix. Ele não tá pedindo Pix de 1.000, 5.000, 10.000, não. Quem admira o trabalho de Charles Guerreiro, quem gosta de ver Charles Guerreiro na rua, Charles Guerreiro hoje não recebe nem de Rodrigo, nem do Grupo Garotinho. Charles Guerreiro hoje está na rua porque ele quer mostrar as mazelas da nossa cidade. Então, quem quiser contribuir com o Charles Guerreiro, coloca lá o número do Pix. Faz um Pix para Charles Guerreiro. O número do Pix de Charles Guerreiro é 22. Olha bem, vocês estão assistindo a live aí, que simpatizam, que tem algum amigo, faz R$1 para ele. Faz 2, 3, quanto vocês puderem. Faz um gesto de carinho para ele. 22, a chave Pix dele é o número do telefone. 22 99 779 2478. Vocês fazem e mandam uma demanda. Faz, Charles, eu fiz um Pix pra você aqui. Dá uma olhadinha em tal coisa aqui. Vê o que tá acontecendo aqui. Ele tá rodando o município todo, mas ele tá precisando de gás. Tá precisando de uma coisa para reforçar ele, porque ninguém vive de vento, ninguém anda sem gasolina, ninguém dorme se não pagar a luz, ninguém mora se não pagar o condomínio. Eu não sei se a casa dele é própria, mas ninguém mora sem pagar aluguel. Então, Charles Guerreiro precisa aí da sua ajuda. Se você simpatiza com o trabalho de Charles Guerreiro, se você quer que Charles Guerreiro continue na rua, Pix 22 99 779 2478. Qualquer valor. Centavo faz pro Pix também? Não, né? Faz? Então, qualquer valor que você quiser contribuir aí. Simbólico. Só para você ter na sua mente. Eu estou participando dessa corrente que mantém Charles Guerreiro nativo aí. A matéria tá lá, sobe lá pra gente ler o título da matéria. Tá ali Charles Guerreiro. Fiscal do Povo pede ajuda à sociedade para manter fiscalizações independentes. Porque se vocês da sociedade não ajudarem, Charles vai sair de cena. Os poderosos vão conseguir o que querem, porque ele não tem ajuda de ninguém. Então, se vocês quiserem manter Charles Guerreiro na rua, faz um Pix para Charles aí. A chave é o telefone dele, que vocês também podem enviar via WhatsApp denúncias. Agora vamos para a prisão que ocorreu lá atrás, antes de hoje, que hoje já tem pelo inquérito ali, pelo inquisitor ali, Alexandre de Moraes, que já considerou que transitou julgado. Então hoje ele já poderia prender Bolsonaro, como prendeu o general Augusto Heleno, prendeu o Paulo Sérgio Nogueira, prendeu o Almir Garnier e vai prender todo mundo. Só que esses generais ele mandou pro quartel e Bolsonaro ele mandou pra Polícia Federal em analogia a Lula. Tá, mas Bolsonaro é capitão do exército. Não. Deixa eu só entender. Porque quem é militar tem a prerrogativa de cumprir em quartéis. Mas ele não deu essa prerrogativa pra Bolsonaro. Bolsonaro é capitão do exército. Mas aí, essa é a minha dúvida. Se o juiz tem essa prerrogativa, eu já Não tem, mas Alexandre de Moraes pode tudo. Quem vai mudar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é chancelado por todo mundo ali. Tudo que se Alexandre de Moraes falar, Carmen Lúcia, come meu cocô, Carmen Lúcia come o cocô dele. Então, Dimar, aí fica complicado. Por quê? Complicadíssimo. Olha onde nós chegamos, que ele tá perguntando. Alexandre de Moraes pode passar por cima do regimento das Forças Armadas que diz que um camarada de patente tem que cumprir a pena numa instalação militar? Alexandre de Moraes pode fazer isso? Não, mas ele fez, tá fazendo e vai se concretizar, porque não tem ninguém pra levantar a voz contra, Quintanilha. Isso é mais um absurdo. Então, Edmar, aí eu vou ter que voltar lá.
um tempo atrás em que o Flávio Bolsonaro ligou para os senadores do mesmo partido dele para pedir para retirar a CPI da Lava Toga, o Major Olímpio, que era do mesmo partido de Bolsonaro, retirou. Na verdade, ele não retirou, expôs mais 2 senadoras que também já tinham assinado e o Flávio Bolsonaro nunca assinou. Aí tá a questão. Rabo preso. Eu não gosto de Flávio Bolsonaro. Eu não acho totalmente correto o que o outro filho dele que foi para os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro fez, não. Mas entre Eduardo, com todas as loucuras de Eduardo Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro, eu sou Eduardo Bolsonaro. Assim, Edmar, mas o pessoal vai me desculpar, mas... Só pra sintetizar, eu não confio em Flávio Bolsonaro. De todos aí, Edmar, o que menos contribuiu para as cagadas de Bolsonaro ou piorar a situação de Bolsonaro foi o que era considerado maluco. O que menos contribuiu. Quem que era considerado maluco? Esqueci o nome dele. Eduardo Bolsonaro, não. Não, Carlos Bolsonaro. Ele foi o que menos contribuiu, o que menos entrou nesse tipo de polêmica. O outro filho dele, o Jair Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, que eu também conheci. Eu conheci dos filhos de Bolsonaro, eu conheci 2 quando fui a Brasília. Renan e Eduardo. Eu tenho foto com os 2. O Renan tá considerado lá em Camboriú como tiririca de... Como é que lá que eles falam? Descer pra... Balneário Camboriú, BC. Ele é considerado tiririca do BC. Renan é considerado tiririca da BC. Não deve ser tão engraçado. Não, mas não é engraçado, não. É pelas atrapalhadas que ele faz. Até hoje ele não fez um projeto, fez uma manifestação que seja favorável à cidade que ele representa como vereador, que é a cidade de Balneário Camboriú. Então ele foi apelidado lá carinhosamente pelos pares como tiririca de BC. É a maldade comparar ele a Tiririca. Tiririca foi reeleito várias vezes. Maldade com o Tiririca, né? Maldade com o Tiririca. Também acho. Então vamos lá. Coloca aí, José, uma matéria da prisão, da orquestração que Bolsonaro estava fazendo para fugir. Coloca aí a matéria. Eu vou ler o título dela. Assista o Dana Tornozeleira com ferro. Assista. Dana Tornozeleira com ferro gera prisão de Bolsonaro e leva a Polícia Federal a ver indícios de fuga. Olha bem se esse senhor que tá falando aí, tá falando pra primeira pessoa que chegou lá pra inspecionar o que tava acontecendo. A primeira pessoa que teve contato com o Bolsonaro. Olha o que ele falou e julguem. Esse homem tava pensando em fugir? Esse homem acho que tinha mais, assim, característica de cometer um crime contra ele, contra a vida dele, do que ele fugir. Coloca o vídeo aí, José. Coloca o vídeo das alegações. Aumenta aqui um pouquinho. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar? Ferro quente aí. Ferro quente? Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Tá certo. Você tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não tem a pulseira, não. Tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Estou trabalhando. É lamentável, eu digo pra vocês, é lamentável, é lastimável a gente ver um presidente do Brasil que não roubou nenhum centavo dos cofres públicos, que não cometeu crime algum, negócio de golpe, 8 de janeiro, Bolsonaro nem aí tava.
uma narrativa que condenou o homem a 27 anos. O homem deve estar arrependidíssimo de não ter sido mais um Lula lá no governo. Porque se ele tivesse roubado, ele não teria sido condenado. Lula, que roubou bilhões, foi condenado a 13 anos. Bolsonaro, que não roubou um centavo, foi condenado a 27 anos. E tá passando esse vexame aí. De tá tendo que explicar a loucura dele de colocar ferro de solda ponteando ali o case, a casinha da tornozeleira, aonde tem o equipamento que emite o sinal. Mas o senhor tava fazendo isso por causa de quê? Tinha nada pra fazer, enjoei de coçar meu saco, peguei pra... É triste, é lamentável, é lastimável a gente ver o que tá acontecendo com o Bolsonaro. E eu não sou defensor de Bolsonaro. Eu sou defensor da lei e da ordem. Condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas tem existido tantos absurdos. Hoje mesmo, como eu falei pra vocês, sofri esse absurdo de uma audiência do seu julgamento, um juiz leigo falar que eu não poderia ouvir minha testemunha. Olha onde nós estamos caminhando. Olha o perigo. Hoje é Bolsonaro que tá lá no Supremo, condenado a 27 anos. Hoje transitou em julgado da cabeça de Alexandre de Moraes. Ele deu na cabeça dele que tava condenado e condenou. Transitou em julgado, transitou para outro, já mandou prender. E aí, vai ficar por isso mesmo? É ele que manda? Mandou Bolsonaro pra Polícia Federal sendo o capitão da reserva. É lá que ele vai cumprir a pena? Ou o Exército vai se manifestar? Não porque gosta de Bolsonaro. Ah, mas o Exército gosta de Bolsonaro. Problema é que eu não gosto de Bolsonaro, mas o Bolsonaro é capitão da reserva. Bolsonaro tem direito constitucional de cumprir a pena, louca pena de 27 anos, em um lugar das Forças Armadas. Triste. Tira aí. Tira aí, já estamos completando nosso horário, vamos terminar a live. Deixa eu ver. Para encerrar, no domingo, como nós tivemos aqui o entrevistado terça-feira, Tiago Vigílio, e ele falou que ia fazer uma caminhada de turismo pelas cachoeiras do Imbé. Coloca aí o vídeo no final, Juninho explica ali por que a Cachoeira Maracanã tem o nome do Maracanã. Eu não conheço nem a Cachoeira Maracanã, muito menos por que ela se chama Maracanã. Então, vamos aprender aí com essa caminhada, mostrando, Tiago dando aula para o pessoal do turismo, dando aula pro seu Edivar, que só sabe andar lá pelas ruas de Nova York, fazendo live em Nova York. Aí, vamos fazer um adjetivo para não ser desonroso com o Edivar. Aloprado. Ai, seu aloprado, Edivar Chaga. Aprende aí com quem sabe fazer. Coloca o vídeo, Zé. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweet home. I belong with you, you belong with me, my sweet Estamos aqui na cachoeira que é conhecido e chamado como Maracanã. Poderia ser Maracanã simplesmente pela beleza da cachoeira. E Maracanã porque a gente olhando daqui do outro lado da pedra, a galera literalmente está na bancada. Vai! Olha aí, olha aí, olha aí! Show de bola! Por isso que é Maracanã. Poderia só ser pela beleza. Mas é por conta da arquibancada.
Parabenizar aí o amigo Thiago Vigílio por essa ação lá à frente da Condenca, Companhia de Desenvolvimento de Campos. Tem tudo a ver com turismo, desenvolvimento de campos, e ele tá levando isso ao pé da letra. Parabenizar ele que hoje de manhã ele postou uma foto que estava a caminho de Brasília, estava dentro de um voo a caminho de Brasília, e soube que Garotinho tá com ele lá. E Garotinho em Brasília, não sei se você sabe, ele é recebido com tapete vermelho. Todos os deputados e senadores têm o maior respeito por Garotinho em Brasília. Então ele tem acesso total ali e vai encaminhar ali Thiago e Juninho para conseguir trazer recursos para a Codenca para o desenvolvimento de Campos Goytacazes. Só uma coisinha, falar falar. com o vosso secretário de turismo aí, que eu nem sei quem Secretária. é. A Secretária. secretária é minha amiga Patrícia Cordeiro. Tá, mas tudo bem, é sua amiga e tal, mas enfim. Não Dimar, tem recurso, Quitanilho. tudo bem, mas pô, Lá só recebe o salário. Mas eles não têm criatividade também, não. Entendeu? depois desse ato aí de Thiago, Eu pedia pra ficou sair. feio pra vocês. Eu pedia, mesmo. ô Edivar, sabe o que eu fazia pra não ficar feio? Quero receber mais não. Chega. Já deu pra comprar um carro. Pelo tempo que Edivar tá lá, já deu pra comprar um Se carro. eu sou prefeito, como você já situação hipotética. Ah, você mandava embora os dois. Rapaz, Acabava com a secretaria e botava pra Codenca. exatamente. Dá a pasta logo pra Thiago, porque ele fez mais. Encampa dá o logo. turismo. Ó, Thiago, você que vai tomar conta do turismo agora. Agora, se Thiago quiser demitir os dois, aí é com o Thiago. Não, você acha que o Thiago iria aproveitar? Talvez até a Patrícia. Patrícia é uma pessoa competente. Agora, Edivar é um aloprado. E fazer vídeo em Nova York, meu amigo, você é um aloprado. E com esse aloprado, eu termino mais um Bastidores da Política. Nós vamos estar aqui na terça-feira. Boa noite, Quintanilha. Boa noite, Dimar. Boa noite a todos. Até terça-feira com mais uma live nos Bastidores da Política. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.